O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, no nosso grande retiro da Quaresma deste ano, nós vamos acompanhando a palavra de Deus que nos ilumina, que nos conduz, e hoje o grande convite é a conversão. É o convite de toda a Quaresma, é o convite deste tempo. Mas hoje, a primeira leitura nos conta o relato da pregação de Jonas em Nínive. O Senhor dirigiu a palavra a Jonas, ele entrou pela cidade, percorreu um dia todo, chegando quase ali no meio da cidade. A cidade precisava de 3 dias para ser atravessada, ele caminhou um dia, então quase na metade da cidade, e começou então a pregar, dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída. Os habitantes acreditaram na pregação de Jonas e se converteram, fizeram penitência e se converteram. E Deus não destruiu a cidade, como nós sabemos o desfecho da história. Deus se agradou da penitência daquele povo, se agradou da conversão daquele povo, deixaram o mal, aprenderam a fazer o bem, se penitenciaram. A penitência do coração, da mudança de caminho, da mudança de rumo, de rota, colocaram a vida nos trilhos segundo a vontade de Deus, e Deus então não os destruiu. E no Evangelho, Jesus, ele fazendo uma crítica àqueles que estavam ali escutando a sua palavra, ele cita não só o povo que acreditou em Jonas, mas também cita a rainha do sul, que foi até a terra prometida para escutar a sabedoria de Salomão. E nos dois casos Jesus diz: e diante de vocês está maior do que Salomão e maior do que Jonas. Jesus então ali está fazendo essa crítica ao povo que pedia um sinal. Bom, Jesus deu todos os sinais de que ele era o Messias. Jesus cumpriu toda a profecia do que se falava do Messias. Em Isaías dizia: meu Espírito está sobre ti, ele te ungiu para anunciar a boa nova, curar os enfermos, a recuperação da vista aos cegos. E Jesus fez tudo isso, tanto que naquele dia na sinagoga ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Jesus não tinha problema nenhum em dizer que ele era o Messias, e até mesmo em mostrar através dos sinais. Quando, por exemplo, quando os discípulos de João Batista vão perguntar a Jesus: João nos mandou perguntar, você é o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus disse para eles com toda a clareza: vai dizer a João o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam e os pobres são evangelizados. Tudo aquilo que Isaías tinha predito sobre o Messias. Jesus não tem dificuldade em mostrar sinais. O problema é que aquele povo queria outros sinais, ou seja, queria os sinais que eles dissessem a Jesus. Jesus estava mostrando os sinais do reino, mas aquela geração má, como Jesus diz, eles queriam os sinais que eles escolhessem.
Eu quero ver isso, aquilo, aquilo outro. E aí então Jesus chama aquela geração de uma geração má e incrédula, porque Ele é o sinal. Jesus é o sinal. Jesus é a manifestação de Deus, a manifestação da misericórdia, a manifestação do amor, a manifestação da salvação está na pessoa de Jesus. Estava diante deles. Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Em outras ocasiões Jesus vai dizer para os próprios discípulos dele: olha, vocês são muito agraciados, porque muitos profetas e justos quiseram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Mas agora, no auge dos tempos, aqui está diante de vocês o Deus que se fez homem. E vocês ficam ainda buscando outras coisas. E aquela mesma crítica que Jesus faz àquele povo, Ele pode fazer a nós também, quando nós não reconhecemos os sinais do seu amor para conosco e ficamos ainda buscando outras coisas. Outras coisas. Não, eu sei que Jesus me ama, mas se Ele não fizer isso por mim... Ai, mas se Deus é tão bom, por que Ele não faz isso? Por que não cura aquilo? Por que não faz tal coisa? É a mesma coisa daquele povo sem fé pedindo sinais para Jesus. Ah, mas se Deus é tão bom, por que o meu pai está doente? Se Deus é tão bom, por que fulano morreu? Por que Beltrano aconteceu isso? Por que acontecem coisas ruins na minha vida? Se Deus é tão bom, se Deus diz que me ama, por que eu sofro? Geração má, incrédula, continua rejeitando Jesus, que é o grande sinal do amor de Deus, e fica buscando compensações humanas. Ainda está buscando compensações humanas, ainda está buscando respostas humanas. Por que o povo não reconhecia que Jesus era o Messias? Porque eles buscavam respostas humanas. Queriam ver talvez espetáculos e shows pirotécnicos, mas não estavam dispostos a ver o sinal que estava diante deles, a misericórdia de Deus. Quando o auge do sinal do amor de Deus foi levantado da terra e foi pendurado numa cruz, eles balançavam a cabeça e diziam: se és o Messias, desce da cruz. Mas a cruz é o sinal, a cruz é a salvação. Mas eles não estavam dispostos. E depois São Paulo vai dizer: eu não prego outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Esse é o grande sinal, queridos irmãos e irmãs, do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós. Não sejamos incrédulos a ponto de pedir outras coisas, a ponto de desejar outras coisas que não seja o Cristo e o Cristo crucificado. Misericórdia derramada sobre nós, salvação para nós, perdão dos nossos pecados. Que esse sinal possa refletir em nossa vida e que durante essa quaresma nós possamos carregar no coração e na alma o grande amor de Jesus por nós, que foi até as últimas consequências, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.